Boa noite, saudações a todos, cumprimento cada um, em especial ao camarada Lucas Barros, que me fez esse convite, e ao professor Mário Arthur Sampaio, que é para mim um importante farol nesse processo de formação política. Eu começo a minha fala, camaradas, com uma provocação. Existe nacionalismo internacionalista? Eu tento responder isso a partir da referência a dois documentos que eu tenho como fundamentais para a linha defendida pela nossa organização, a APR. O primeiro se trata do Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, de 1848. O segundo, peço que ouçam com cuidado, sei que essa composição pode parecer loucura fora daqui, mas eu desenvolverei isso, é a Carta Testamento do presidente Getúlio Vargas, um documento fortemente anti-imperialista, né? Carta Testamento de 54, naquele trágico suicídio de Getúlio Vargas. O Manifesto Comunista, como sabemos, é irremediavelmente internacionalista. Se refere ao proletariado de todo o mundo, indicando ser internacional a solução para o fim de uma sociedade de classes. A Carta Testamento, por outro lado, para quem olha por alto, tem como destinatários imediatos tão somente os trabalhadores brasileiros. Se trata de um documento nacionalista sem dúvidas, né, produzido ante a frustração da possibilidade do desenvolvimento de um capitalismo autônomo brasileiro dentro daquele contexto. Não é de se espantar que, baseados no senso comum, muitos camaradas, até pela própria sugestão semântica dos termos, acreditem que nacionalismo e internacionalismo são opostos, são êmulos, ou seja, esferas que não se encontram de jeito nenhum, né? Por isso que eu disse, soa loucura. Mas não é bem assim. Isso se quebra ante a tradição intelectual e prática revolucionária daqueles que lutaram pela causa brasileira e latino-americana. Eu cito aqui Deodoro dos Santos, Vânia Bambir, José Martí, em Nuestra América, Fidel Castro, Alcide Argumedo, Manuel Gatti, Aya de la Torre e tantos outros. O líder comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes, certa vez, ao ser confrontado frente à suposta contradição, a relação contraditória entre nacionalismo e internacionalismo, ele respondeu o seguinte, abre aspas, nós, comunistas, somos internacionalistas. Amamos todos os povos, acima de tudo ao nosso povo. Somos os patriotas mais consequentes, fecha aspas. Nesse momento, então, os interlocutores mais atentos que estão me escutando já certificaram de que não sou eu, Bernardo Brandão, ou qualquer outro membro dessa organização quem inventou tal composição entre nacionalismo e internacionalismo que a PR defende. Isso está longe de ser uma fantasmagoria, uma invenção de internet, qualquer coisa do tipo. É algo que, como bem preceitua o nosso léxico brisolista, veio de longe. No entanto, ainda há, camaradas, uma questão muito nebulosa que eu não tratei aqui, que é o seguinte, beleza, existe essa tradição que conjuga nacionalismo e internacionalismo, mas e daí? Qual é a pertinência disso para a situação material brasileira hoje? Certo, isso é defendido, mas serve para alguma coisa? Então, vamos lá. Qual é o caráter desse nacionalismo internacionalista? Eu já antecipo, ele é proletário. E a relevância dele, como eu tentarei indicar nos próximos instantes, eu tentarei ser breve, se observa na materialidade brasileira, por mais que seja algo muito vago por agora. Né? Voltando à Carta Testamento, que é esse documento que eu acredito que todos aqui devam ler, Getúlio Vargas, esse agente tão incompreendido da história brasileira, que chegou ao poder, né, a partir de um movimento que reuniu setores dissidentes das classes dominantes, insatisfeitas com a composição do que se convencionou chamar de República do Café com Leite e camadas insatisfeitas das classes médias, sobretudo do tenentismo. Né? Antes da Revolução de 30, vigorava em nosso país uma democracia liberal que apodrecia, da qual menos de 5% da população brasileira participava. Então, a gente tem essa característica de que Getúlio Vargas foi, talvez, ao mesmo tempo que um ditador, o pai da democracia brasileira, porque antes dele não havia democracia.
surge com o Getúlio a justiça eleitoral, o voto feminino, toda uma cultura política de valorização das questões populares. E também nesse período, que é muito complexo, então não vou me aprofundar na Era Vargas aqui, não é o intuito, não quero tomar horas aqui, o professor Bresser Pereira, que eu cito com continentais ressalvas, tá? Não sou aqui um discípulo do nacional-desenvolvimentismo, ele vai dizer que a política econômica que passa a ser implementada na Era Vargas é a expressão econômica do nacionalismo. Correto? Então, onde ficavam os buracos dos minérios exportados, né, nessa terra tornada infértil pela monocultura, Getúlio Vargas conduziu um majestoso processo de industrialização. Ao mesmo tempo que ele funda uma burguesia brasileira, ele dá dignidade ao proletariado, com a promulgação de uma extensa legislação trabalhista formulada por socialistas, como Joaquim Pimenta e Agripino Nazaré, em contato direto com os trabalhadores. Não aceitem que digam por aí essa falácia inventada pelos derrotados de 32, esse absurdo, inclusive reproduzido pelos filhotes da suposta esquerda, pelos filhotes da ditadura da suposta esquerda, de que a CLT ou a legislação trabalhista de Vargas deriva do fascismo, deriva da Carta do Lavoro. Isso é um delírio. Isso não pode ser levado a sério. A Carta do Lavoro não chega a 20 artigos. A nossa CLT tem mais de 900. Então, só esse dado já expõe. Mas a Constituição Castilhista de Vargas, quer dizer, do Rio Grande do Sul, que exerceu forte influência sobre o pensamento de Getúlio, já tinha legislação trabalhista. Correto? O próprio Vargas leu exaustivamente um socialista utópico na sua juventude, o Saint-Simon. Reparem, um socialista utópico, né? Vargas não foi comunista, embora, ao mesmo tempo em que, sobretudo no Estado Novo, os comunistas foram reprimidos, no Ministério da Educação, chefiado por Gustavo Capanema, havia notáveis comunistas. E eu cito aqui, foi falado em cultura, né, o poeta comunista na época, Carlos Drummond de Andrade. Na Carta Testamento, Getúlio afirmou o seguinte, eu vou agora citar diretamente, abre aspas, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. O gesto de Vargas é tão grandioso e a carta é tão forte no anti-imperialismo que Prestes, liderança comunista que chegou a ser presa no governo Vargas e companheiro de Olga Benário, declarou o seguinte: Vargas foi patriota e seu suicídio revela a enorme tragédia íntima que viveu. Camaradas, Prestes aqui conseguiu fazer, há 70 anos atrás, o que muitos comunistas não conseguem fazer até hoje, né? Ele percebe que o nacionalismo, na periferia do capital, é combustível revolucionário, porque entra em confronto com o imperialismo, figurino do capitalismo em nossa terra. Logo, ao invés do internacionalismo, o oposto de nacionalismo no terceiro mundo seria mais propriamente o capitalismo. Reparem, isso explica, por exemplo, camaradas, por que o nacionalismo, o suposto patriotismo da ditadura militar e de Jair Bolsonaro, mais recentemente, só existiram da boca para fora, porque por dentro era entreguismo puro, era prostituição da pátria. Né? Então, é isso que é fundamental que eu quero trazer para vocês. A Vânia Bambir, ela dizia que as nossas classes dirigentes, elas são sócias menores do imperialismo. Tá? Foram elas que ofereceram a cabeça de Vargas e depois de João Goulart às burguesias estrangeiras. Tá? Esses líderes trabalhistas tentaram implementar o capitalismo autônomo e solidarista, mas sofreram a intensa conspiração dos títeres do capital imperialista. A Revolução Cubana, observem, começou nacionalista, terminou no socialismo, ou seja, chegou ao internacionalismo proletário a partir da luta para transformar a sua realidade material. Ok, então o que é nacionalismo? Frente a isso tudo, eu cito Brizola.
né, esse último grande trabalhista brasileiro. Ele dizia que a razão de ser da nação era proteger os nacionais, garantindo a sua sobrevivência. Essa é a matéria do nosso nacionalismo, é disso que ele é feito. Se o povo trabalhador do Brasil está morrendo de fome, exaustão e sofrendo com a violência alarmante, sendo saraivado de bala, como em todo canto da América Latina, isso não é só nosso, a nação está fracassando. E essas mazelas, elas não derivam de vícios nossos, mas das nossas elites. E daí a gente joga na lata de lixo Sérgio Buarque de Holanda, com as raízes do Brasil, esse teórico das elites, que diz que o nosso povo é corrupto. Isso é falso. Corrupto é o sistema imposto à nossa gente, que é o capitalismo imperialista. E, em última análise, então, esses vícios são de quem está lá em cima. Correto? Nós estamos, camaradas, entre os 10 maiores produtores de riquezas do mundo. Mas isso não se vê convertido em progresso social. Por isso, então, o valor do trabalhismo, né, de tentar emancipar o Brasil, é esse, né, demonstrar os caminhos e descaminhos do nacionalismo em um país periférico. E daqui, espero que não tenha ficado muito confuso, mas eu busco demonstrar como existe nacionalismo internacionalista e qual a pertinência disso hoje. Muito obrigado, camaradas. Passo, então, a fala adiante para o próximo orador.